A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês, glória a Deus. Eu estive sumida por causa que eu estava com uma prova tão grande, que até a enfermidade pegou, a gripe pegou. Mas graças a Deus estou aqui de volta. Vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. E a Irmandade já ouviu a parte quando Deus fala, né? Que quanto mais o servo de Deus provado, mais moído, eles têm sonhos e revelações ou visão. Então, hoje, devido a todas essas provas que eu passei dessas 2 semanas, hoje eu tive um sonho do qual eu estou muito assustada, gente. Mas eu vou passar para que vocês entrem em orações, tá? Entre em orações. Eu sonhei assim que havia como se fosse um rio, havia como se fosse um rio e tinha chovido muito forte e estava um monte de móveis, um monte de coisa sendo levado pela água suja, a água estava marrom como de barro e havia muitas coisas sendo levadas e havia uma pessoa morta em cima e eu estava conversando, eu não lembro se era dois servos de Deus ou era um. Eu sei que do meu lado assim estava um cooperador. Assim, no sonho eu não via a água subindo nossos pés. Eu só via que a gente estava de pé. Não deu para me ver assim o que eu tava de pé, se era chão, calçada, não deu para ver. Mas a gente só olhava assim para nossa frente e falava: "Meu Deus, que tamanho, né, de tempestade". E no sonho, eu não lembro se fui eu ou se foi o servo de Deus que falou para mim. Foi em São Paulo. Ele falou assim: essa tempestade é em São Paulo. Então, assim, Irmandade, vamos orar todo mundo, tá? Porque Deus me livre, né? Que esse sonho seja realidade. Eu me preocupo muito porque tem muitos sonhos meus que torna acontecendo realidade. Eu já sonhei que, devido a umas provações, eu sonhei que que Deus havia recolhido um servo de Deus, cooperador daqui, né? E no dia que eu tive esse sonho, à noite, esse servo de Deus falou que estava numa clínica de dentista. Então, naquele momento, eu clamei ao Senhor, né, de dia, depois que eu tive esse sonho que Deus havia recolhido ele, e pedi para que o Senhor usasse de misericórdia e fechasse os olhos diante das coisas que estavam acontecendo, para Deus perdoar, sabe? Porque eu gosto muito, eu amo muito meus cooperadores, então eu sempre clamo a Deus por eles. É, não é idolatria ao homem. Para mim eles são como meus pais, seja do mais velho ou do mais novo, mas que me dá um ensinamento que vem da parte de Deus, para mim é como meus pais. E eu não considero o vovô mais velho porque ele tem quase a idade do meu pai e eu considero ele como meu pai também. Então, assim, todos aqueles que me ensinam, me ajudam a caminhar na graça, para mim é considerado como meu pai. Então, eu tive esse sonho com ele, então eu só clamava, eu só orava. E quando foi no culto à noite, ele falou que ele estava no dentista e que a pressão dele estava muito alta. Então, ele passou perto, sim, né, de Deus recolher ele, mas Deus guardou ele, graças a Deus. Então, eu tenho muito medo, assim, sim, dos sonhos que eu tenho, porque muitos se tornam realidade. Então, vamos orar, tá, pela Irmandade de São Paulo. No sonho falou assim, claramente, São Paulo. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Nunca sonhei com um sonho assim, foi horrível. Foi igual esses que vocês olham assim na TV, onde houve tempestade e tudo vai descendo assim. Aí havia um corpo assim, deitado, mostrava metade dele assim para cima e os braços assim esticados, sabe, para cima da água. Então vamos orar, tá bom? Pela Irmandade de São Paulo, pelo povo de São Paulo. Eu acordei até assustada, mas eu não levantei orar porque eu virei assim pro lado, eu tava tão cansada que eu acabei dormindo de novo. Mas depois nas minhas orações eu entreguei na mão de Deus, tá bom? Nós vamos cantar com a ajuda de Deus alguns hinos. Deus abençoe. Se muitos soubessem que passei igual, tem quem o perdão alcançou.
por fé buscariam a graça eterna, iriam a Deus que os amou. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus, é o dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Se muitos soubessem que grande amor desfrutam os santos de Deus, iriam a Cristo Jesus, ó Senhor, teriam herança nos céus. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus, é o dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Se muitos soubessem a glória que há no reino que vamos herdar, creriam em Cristo que vida nos dá, iria o mal rejeitar. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus, é o dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Glória a Deus. E agora que Deus trouxe a lembrança, Irmandade, que eu havia me esquecido, no culto da manhã, hoje eu corri para ver esse culto, né, preocupada com esse sonho. E perguntei para Deus se isso é um sonho devido às minhas provações, mas assim, foi muito como se fosse real, sabe? E daí veio a palavra 12 de Daniel. E ali dizia que Daniel havia tido um sonho, do qual viria uma tempestade, via assim algo muito pesado para o povo e algo que ia acontecer. Ele tinha visto uma visão de algo que ia acontecer. E depois vocês lêem essa parte 12 de Daniel, agora eu não me lembro muito, mas havia sobre, eu esqueci a palavra que fala, eu não lembro que jeito que fala, mas assim, algo muito difícil pro povo, sabe? Então ali eu fiquei ainda mais preocupada ainda, porque a palavra foi a confirmação do sonho, né? O sonho de Daniel, o povo ia sofrer muito. Então, agora que Deus me fez lembrar, então agora eu peço para vocês novamente, vamos orar pela Irmandade de São Paulo, tá bom? Porque você já viu que já aconteceu lá em Curitiba, né? Em Santa Catarina, e bastante lugares, né? Acho que Campinas, Deus trouxe lembrança agora de Campinas. Então, Irmandade, vamos orar pelo povo de São Paulo, tá? A gente deve sim se preocupar muito, porque como eu passei 2 provas essa semana e estou em uma muito grande também, que é só Deus para nos ajudar, Deus fala que quanto mais um servo de Deus é provado, e eu tô ali quietinha, mas tô orando na comunhão, às vezes não tem muita força de cantar, mas quando eu vejo que a minha alma está muito abatida, eu canto. E diz que quando o servo de Deus é muito provado, Daniel, ele foi muito provado. E hoje na palavra até falou, né? Daniel era um homem provado, perseguido, e então Deus dava sonhos e revelações para ele. E como eu passei essa prova tão grande,
eu não gosto nem de falar, tá? Só vamos orar pela Irmandade de São Paulo, né? Pelo povo também, pelas crianças que sofrem muito no tempo de tempestade, né? Porque a tempestade leva tudo. Quando essas tempestades fortes leva tudo. Então vamos orar para que não aconteça, né? Para que Deus use de misericórdia com o povo dele e se chover lá que venha uma chuva calma, que não aconteça isso que eu vi, que foi horrível, eu olhava tudo assim longe, tudo. Você não via final, você não via nada de pé, tudo destruído. Eu vi tudo destruído e pessoas assim descendo junto. Eu não vi isso nem em jornal e tava muito alto assim o rio. Então vamos, não era rio, era a tempestade que formou um rio na cidade. Tá, vamos orar, não deixa de orar não. A cada oração que vocês fizer hoje, lembra essa parte, tá? Eu abri agora no hino 249, a caridade. Isso é uma caridade, tá? Clamar pelo povo de Deus é caridade também. Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas como eu tô assim muito preocupada nessa parte, aí eu vim fazer. Eu não tô tendo assim tempo com o celular, porque infelizmente estragou o celular da minha filhinha, já faz uns 3 meses, 2 meses, então tá difícil de eu fazer vídeo. Aí agora eu tive que pegar até mais cedo para me conseguir fazer, mas eu vim fazer mesmo devido a essa preocupação do sonho. Então, vamos me ajudar, tá bom? Esperança, fé sustém nossa vida no Senhor, na firmeza e santidade. Esses dons que vêm dos céus levarão ao Criador os que andarem na divina caridade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus, quem se a possui receberá galardão excelente. Se falarmos, ó irmãos, a linguagem celestial e a dos homens em verdade, isso não nos levará na cidade eternal, se em nós não estiver a caridade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus, quem se a possui receberá galardão excelente. Para os santos do Senhor é virtude ser igual a excelente caridade. Revestido desse bem, venceremos todo mal e veremos Deus, o Pai da eternidade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus, quem se a possui receberá galardão excelente. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. 250.
Tá vendo como faz bem cantar? Quem canta os males espanta. O inimigo foge quando a gente começa a cantar. Mas quando a gente fica quietinho, ele vai trabalhando na nossa mente. Falando isso não vai acontecer, isso que você quer não é desse jeito, e aquilo, e tá. E o inimigo enche a nossa cabeça, entristece a nossa alma, e às vezes tem assim uma causa, uma vitória tão difícil para conseguir, mas quando nós canta, quando nós ora, quando nós vigia, o Senhor nos dá a vitória das nossas tribulações, provações, e seja até o que nós não está vendo, até o que nós não vê, que nós não enxerga, que a nossa prova é tão grande que as outras coisas acabam nem, sabe, tipo assim, nem fazendo efeito, porque você já tá com uma outra mais difícil para resolver, tá bom? Então vamos cantar, tá bom? Glória a Deus. 250. No dia em que Jesus vier para deste mundo me recolher, em sua paz descansarei e a sua volta aguardarei. Com meu Redentor viverei nos céus, junto ao Criador, o eterno Deus. Por divino amor eu desfrutarei da eterna herança com Cristo Rei. Ecoará dos altos céus o som da trombeta do eterno Deus, e do meu sono acordarei para encontrar o glorioso Rei. Com meu Redentor viverei nos céus, junto ao Criador, o eterno Deus. Por divino amor eu desfrutarei da eterna herança com Cristo Rei. Vou com Jesus me encontrar, grande a descer o meu jubilar, pois transformado eu serei na aparição do excelso Rei. Com meu Redentor viverei nos céus, junto ao Criador, o eterno Deus. Por divino amor eu desfrutarei da eterna herança com Cristo Rei. Glória a Deus. Vocês viram que eu estou bem cansada, né, para cantar, então eu vou tentar fazer o último hino, porque ainda estou gripada, então tá bem difícil para cantar mesmo. Tá faltando fôlego. E o que nós seremos quando nós oramos uns pelos outros, quando abraçamos, perdoamos e nas provas e tribulações do teu próximo você ora por ele? Nós temos que entrar a caridade, que é a perfeita, o dom maior que leva aos céus, né? Ainda que falasse as línguas dos anjos, ainda que expulsasse os inimigos, né, o bicho, né? Ainda que cumprisse muitos mandamentos, mas não tivesse a caridade, é impossível agradar a Deus. Então, tem que aprender a ter amor, perdão, misericórdia e a caridade, tá bom? A caridade é sofredora, ela é benigna, ela é... Minha cabeça tá tão, assim, cheia, que tá difícil de lembrar todas, tá? Mas daí você será isso aqui, ó. Glória a Deus. 4, 5, 4, 5, 4. Oh, Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste
já me fizeste cidadão dos céus. Glória a Deus. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo neste deserto, em ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus. Glória a Jesus. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança, és minha vida e confiança, já me fizeste cidadão dos céus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe a todos e fica todos na santa paz de Deus. Amém. Vamos orar pela Irmandade de São Paulo. Deus abençoe. Glória a Deus.